Ok? Posso dar início? Muito bem. Então, vou só ajeitar aqui que eu estou... Esse objeto aqui chama-se Kant, esse colarzinho que nós utilizamos. Em algum momento a gente pode até explicar isso, né, David? Muito bem, então, eu vou fazer os mantras iniciais. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitanena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Tradução. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, conhecido como o Jagat, que é o fenômeno da criação dos assim chamados mundos materiais, e estando eu, alma condicionada, perdida na ilusão, vagando no ciclo infinito dos incessantes, repetidos nascimentos e mortes, o mestre espiritual, devido à sua compaixão pelo progresso espiritual das almas iludidas na Maya do Supremo, está abrindo os meus olhos com o archote do conhecimento transcendental, que é a revelação védica, e com isso, libertando-me definitivamente do samsara. A tal mestre espiritual, que é compassivo, benevolente, próspero e pleno de conhecimentos, eu ofereço minhas respeitosas reverências com meu coração repleto de gratidão. Portanto, que assim seja. Tatastu, Hariom, Shanti, Namaste, Om Tat Sat, Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Muito bom dia a todas as pessoas que estão aqui na sala com a gente hoje nesse reinício, né, do nosso esse recomeço, né, que nós estamos aproveitando aí a energia do ano de 2025, fator 9, né, se nós configuramos a 2025, nós vamos obter o valor 9. 9 representa o mestre espiritual, o 9 indica solução, né, a solução de problemas. Nós temos muitos problemas. E qual é o principal de todos os nossos problemas? Vamos ser científicos, estatísticos e maduros, a ponto de olhar para essa realidade de maneira consciente. Então, vamos, assim, colocar embaixo do tapete, não. Então, nós vamos falar sobre o Mahamantra. Só que, qual é a função de aprender sobre o Mahamantra? Por que nós fazemos o Mahamantra? Qual é o objetivo? O que nós queremos alcançar? Ou o que nós podemos alcançar com essa prática de entoar o Mahamantra? Está dito, tem um ditado, não um ditado, mas um aforismo, seria praticamente uma lei de sucesso, que vai dizer o seguinte: aquele que sabe, né, o que está procurando, já percorreu metade do caminho. Aquele que sabe identificar o objeto que está procurando, tem metade da busca resolvida. Por quê? Porque aquele que entende o que está procurando, ao deparar-se com o objeto procurado, reconhece-o. E a busca fica mais objetiva. Entretanto, aqueles que não sabem aquilo que estão procurando, podem eventualmente deparar-se com o objeto procurado, não identificá-lo
e tornar a busca redundante, o que significa repetitiva, ou o que nós chamamos de samsara. Então, a falta de objetividade para identificar a meta, o objetivo ao qual nós estamos envolvidas enquanto almas, essa ausência de praticidade torna a nossa busca repetitiva, tá? E a demonstração mais evidente disso, a prova mais evidente dessa repetição, dessa redundância, dessa impraticabilidade na nossa busca, são os espelhos. A gente pode também eliminar os espelhos, né, da nossa existência, mas o problema é que eles sempre voltam, né? E os espelhos demonstram que nós falhamos na nossa abordagem, nos nossos passos. E nós não podemos mais falhar. Essas falhas, elas são relativamente caras para nós e extenuantes, cansativas. E nós não podemos falhar, ok? Então, nós precisamos saber claramente o nosso trajeto, o objeto que nós estamos buscando. Nós temos que saber identificar se os passos que nós estamos dando são produtivos para alcançar aquela meta almejada e, principalmente, ter coragem para dar esses passos. Para isso, nós precisamos de substância, o que significa utsaha, em sânscrito, utsaha. Ut, que significa acima, uta, utama, né? Que significa acima, como no inglês up, né? Nós temos ut, em sânscrito, que significa para cima, saha, né? Que significa com força, com entusiasmo. Utsaha significa com vitalidade. Então, nós precisamos de utsaha, que significa vitalidade, substância, energia, força, coragem, ânimo. Né? Como Jesus dizia, como ele disse, tende bom ânimo. Né? Tende bom ânimo. O que quer dizer entusiasmo, né? E a sensação de que o objetivo é alcançável. Para isso é preciso de conhecimento técnico que justifique esse utsaha, essa sensação de proximidade para o conhecimento, tá? Ou para a realização desse conhecimento, ok? Então vamos lá considerar a seguinte situação. Qual é o nosso principal problema? Ah, Devananda, você não sabe, eu tenho uma enxaqueca que não para nunca. Ah, mas o meu filho é uma dor de cabeça na minha vida. Olha, eu tenho um mau karma que sempre que vou viajar, eu fico presa no aeroporto e o avião muda a transferência, eu fico 1 ou 2 dias e eu detesto o aeroporto. Esse é o meu grande karma. Aí você pode criar uma lista infinita de probabilidades. Elas são infinitas, as possibilidades. Se a gente entrar na vida de cada um de nós para checar os nossos problemas, olha, é complicado, viu? Sabe? É complicado, porque não há limites para os nossos problemas. Entretanto, todos esses problemas triviais ou secundários, ou problemas locais, que sejam problemas de saúde, financeiro, emocional, de relacionamentos, tá? Todos esses problemas que nós enfrentamos têm a ver com o problema fundamental. Tem uma raiz. Eles são apenas frutos de uma árvore, tá? Essa árvore chama-se avidya, tá? Avidya, que significa ignorância. E a ignorância, o termo ígneo, nós adquirimos dos gregos, tá? Os gregos utilizam esse termo, ígneo. Os gregos aprenderam esse termo dos indianos, que vem do termo Agni. Tá? Agni. Agni significa o fogo. E ígneo significa iniciar com fogo. Tá? Quando você fala, vamos dar ignição. Então, ignição que é soltar uma faísca de fogo para o motor começar a girar. Vem do termo Agni, que significa fogo. Quando nós fazemos a cerimônia de fogo, nós fazemos a cerimônia de Agni Hotra, que significa exaltar o fogo sagrado. E daí? Se vocês já ouviram falar no zoroatrismo, né?
que é uma religião dos persas, os iranianos originais, né, ancestrais, eles são chamados persas, né, os iranianos. Irã significa terra dos arianos. Anarya Justam Asvargyan, que é um mantra védico dizendo que essa é a terra onde surgem os arianos, ou seja, aqueles que entendem o verdadeiro valor da vida, aqueles que sabem para onde estão indo, sabem como chegar lá e sabem como ensinar outros a fazer o caminho. São chamados arianos, ou seja, pessoa civilizada ou civilização superior. A civilização dos arianos são aqueles que são superiores aos demais. Por isso Hitler queria criar uma civilização de arianos, porque ele partia do princípio que os alemães poderiam ser essa civilização que seria superior aos demais, dominaria as demais civilizações. Então, iraniano significa descendentes dos arianos, ou seja, vindo da terra dos arianos, ou seja, vindos da Índia. Ali é a terra dos arianos. É ali onde você tem o sânscrito. Essa palavra ariano é uma palavra em sânscrito. Tá? Então, os persas, o Oriente Médio, de modo geral, se alimentavam da cultura védica. E eles tinham ali, né, o zoroatrismo, que foi, assim, o mestre espiritual do zoroatrismo era Zoroastro, e eles tinham, eles eram ligados a uma divindade védica chamada Mitra. Mitra é uma das divindades védicas que é exaltada durante os Agnihotras, que ele está relacionado com o fogo. Mitra também é conhecido como Sol. Mitra Vinda é um nome que significa amigos do Sol, ou ligados ao Sol, vindos do Sol, produzidos pelo Sol. Mitra Vinda. Vocês poderem até checar para mim, por favor, o significado formal de Mitra Vinda. Então, Mitra, não sei se vocês já ouviram falar no mitraísmo. Os romanos, eles aprenderam, não é, esse processo de identificação com Mitra, e como ele está relacionado com o Sol, eles então faziam o mitraísmo, a sua festa principal do período, na época de dezembro, aproximadamente ali era relacionado com o solstício também, aproximadamente no dia 25 de dezembro, que era o Sol. E para conciliar o chamado paganismo, o paganismo, na verdade, é um termo pejorativo, né, para depreciar a cultura genérica, mas o assim chamado paganismo era um procedimento bastante ecumênico ou eclético, em que todas as pessoas tinham direito a praticar a sua própria religião sem interferência do Estado. O Estado era laico, ou seja, todo mundo podia ter a religião que quisesse, que estava tudo bem, que o Estado não ia interferir. Tá? Então, a palavra lar, por exemplo, que é uma palavra romana, indica o local onde a divindade era adorada. Então, todas as famílias tinham uma casinha dentro da casa, e ali ficavam as divindades, e essas divindades eram, então, adoradas. E a divindade mais comum naquele período das casas era Mitra, que era o fogo, que estava relacionado com o sol, porque alimentava a cozinha. E da cozinha, as famílias se reuniam ao redor da cozinha. Então, essa divindade era extremamente importante. Os romanos não estavam predispostos a abrir mão disso daí. Então, o Constantino, o imperador, fez uma fusão entre Jesus, que tem a metáfora de ser o sol, aquele que brilha, aquele que dá luz, com Mitra. Eles juntaram essas duas personalidades numa única só. E o mês de dezembro, então, 25 de dezembro, passou a ser o mês de Jesus. Ele era originalmente adorado, Mitra, né, a divindade do sol, que é o fogo, nesse período. Então, hoje, nós fazemos praticamente o mitraísmo ao 25 de dezembro, reverenciando Jesus. Ambos são a mesma coisa, praticamente. Ambos têm as mesmas funções, praticamente, que é iluminar o caminho da alma condicionada. É isso que o sol faz. Tá? Então, todo esse contexto histórico indica que esse procedimento de pôr luz, ou por fogo, ou por conhecimento, né, vem
desses termos védicos que nós conhecemos como Agni, ou seja, iluminar. E ígneo é que é já com um sentido negativo, né, de que não há aí a presença do princípio cognos. É quando a gente fala cognoscimento, para nós, conhecimento. Vem de ígneo, tá? Conhecer, cognoscimento ou ignorar, né? Ou não ter conhecimento. Nas palavras latinas, quando você quer falar que você tem saudades de uma pessoa, saudades pressupõe que a pessoa não está presente. Ela está ausente. Aí você sente saudades. É ignorância. Eu tenho ignorância. Estou com ignorância. Ignorância significa saudades. E aí você coloca o ígneo. Ignorância. Saudades do fogo. As saudades do fogo pressupõe que o fogo não está presente. E o fogo é luz. E luz é conhecimento. Então a pessoa não tem conhecimento. Quando ela tem ignorância, ela está com saudades da luz, distante da luz. Né? Como o termo luna significa lua, né? Aquilo que ilumina a noite. E aluno ou aluna significa... A é um prefixo de negação. Então o aluno ou a aluna indica que essa pessoa não tem luz na escuridão. Ela está perdida na escuridão. Então, todo aluno ou toda aluna é um ser em estado de ignorância, ou seja, distante do conhecimento. Por isso, ele é um aluno, ou seja, um ser sem luz da lua, sem luz na escuridão, porque a luz ilumina a escuridão, a lua, no caso, né? E um aluno é um ser sem lua. E um ser sem lua, quando a noite não tem a lua, a coisa fica bem escura. Tá? Então, todos esses processos, né, de identificação da falta de objetividade ou falta de direção. A ignorância ou a ausência de luz na escuridão é a causa de todos os nossos problemas. Daí vem problema de saúde, daí vem problema financeiro, daí vem problemas psicológicos, de relacionamentos. Todos os nossos problemas, absolutamente todos, 100% dos nossos problemas, são consequências diretas da ausência do conhecimento, ou seja, da ignorância. Então, a ignorância é a doença, vamos dizer assim, que mais mata, porque os nossos principais problemas, de todos eles, financeiros, emocionais e tal, o mais grave de todos são as doenças. As doenças são o acúmulo de todas as funções. Dá problema financeiro, dá problema psicológico, dá problema emocional, da carestia, da solidão, da depressão. A doença, ela acumula todas as variantes dos nossos problemas. Então, as doenças resumem os nossos problemas fundamentados. E as doenças são um subproduto da ignorância. Por quê? Tudo bem que agora não adianta mais chorar o leite derramado, porque, afinal de contas, nós já estamos, né, na chuva. E a chuva está molhando. Então, a gente não vai ficar aqui se lamentando do problema em si. Entretanto, é bom que a gente saiba por que o problema começou, para nós evitarmos esse problema, né, numa próxima fase aí. E o problema é a ausência de conhecimento, a ignorância. A ignorância gera um novo corpo, porque você tem que renascer. Devido à ignorância, nós estabelecemos os nossos desejos locais ou desejos triviais como sendo a nossa meta suprema. O universo, preste atenção, o universo, ele é uma máquina algorítmica impessoal, tá? E essa máquina algorítmica impessoal, ela tem uma sensibilidade, tá? E essa sensibilidade é para identificar desejos. O universo é uma máquina de realizar desejos, tá? A alma é uma fonte inesgotável de desejos. O universo é uma máquina de realizar desejos. Quando as duas coisas se encontram, o universo produz a condição ideal para que o desejo da alma seja realizado. Às vezes, um desejo requer um certo pacote de dados, ou seja,
algumas vidazinhas de aperfeiçoamento. Digamos, uma pessoa quer ser um jogador de futebol de nível internacional. Então, às vezes, ele precisa de uma ou duas ou um pacotinho de vidas até conseguir aquela perfeição, né? Ou uma pessoa quer ser muito bela, uma pessoa de beleza internacional, mundial. Então, ela vai ter que ir acumulando saldozinhos piedosos até conseguir aquilo ali. Ou um cantor, ou um gênio, o que seja. Requer uma certa logísticazinha. Mas os desejos são sempre realizados. Sempre. Todos os desejos são realizados. Tá? Alguns podem demorar um pouquinho mais, outros são mais rápidos, porém todos são realizados. Ok? Agora, a problemática dos desejos é que nós, devido à ignorância dos nossos verdadeiros benefícios, do nosso principal benefício, devido ao fato de nós ignorarmos esse fator na pauta, nós colocamos os nossos desejos nos objetos triviais ou tridimensionais. E os objetos locais, triviais, tridimensionais, se dissolvem. Eles se dissolvem com o tempo. As pirâmides, por mais que elas sejam resistentes, joga 100 mil anos aí no futuro. 200 mil anos. Coloca 1 milhão de anos a mais. Talvez elas simplesmente virem poeira. Né? Assim como mares, continentes inteiros desapareceram com as eras geológicas. Então, tudo se dissolve. E todos os nossos desejos, que são de natureza relativa, tendem a dissolverem-se. O problema disso é que nós temos uma intuição de permanência, de eternidade, porque nós somos almas. Deu para entender a incongruência, a incompatibilidade? É porque nós somos almas e nós temos uma intuição de eternidade. Então, todos os nossos desejos, nós temos a predisposição de vê-los como sendo eternos, para sempre. A realidade é que eles não são. O resultado final, qual é o efeito colateral daí? Frustração. Nós olhamos para os nossos filhos e não passa sequer na nossa cabeça a interrupção dessa relação. Nós olhamos para a nossa conta bancária, nós olhamos para a nossa casa, nós olhamos para os nossos objetos, nosso carro adquirido, a nossa beleza física, a nossa saúde, e não há na nossa pauta interrupção disso. Por quê? Porque nós temos uma intuição de permanência, de eternidade. Nós não temos culpa de ser assim. É parte integrante da nossa existência. É o fato de nós sermos almas. E nós somos eternas. Por isso, todas as nossos impulsos são eternos. Nós buscamos pela permanência. Nós ansiamos pela estabilidade, a permanência, a durabilidade. Nós não pensamos em interromper as nossas relações. O pensamento da interrupção das relações provoca em nós ansiedade, medo, angústia, solidão, tristeza, depressão. Nós temos que lidar com esse dado. Não adianta a gente enfiar a nossa cabeça no buraco, igual a avestruz, e fazer de conta que isso é apenas uma conversa para a gente se reunir de vez em quando para falar sobre religião. Não é assim. Isso é prático, isso é a vida real. Então, o que nós temos que fazer com esse dado? Colocar esse dado na nossa pauta de verificação. Então, se o ambiente aqui, todos os nossos desejos chamados materiais, eles, quando nós lançamos as sementes dos nossos desejos, o universo entende isso. Esse ser quer isso. Então, ele vai pautar, ele vai organizar o universo para realizar o desejo desse ser. E se o desejo desse ser for pautado dentro da tridimensão, o universo vai satisfazer esse desejo. Você renasce dentro da tridimensão. Não é porque existe uma força conspiratória formada por 12 famílias que se reúnem eventualmente para manter você como baterias humanas e tal. Isso é divertido pensar assim, porque é meio engraçado e tal, mas não é assim que funciona. São os seus desejos, são os nossos desejos.
os responsáveis pelo nosso aprisionamento. O universo apenas corresponde ao estímulo que nós emitimos a ele. Ele somente retribui de volta o estímulo. Então, nós temos que aprender a estimular o universo para que ele abra uma porta e nos conduza para a saída dele. Entende? Lutar contra o universo é uma luta injusta, ingrata, impossível. Ele é muito grande, é uma força muito colossal. A força da energia ilusória do Senhor Supremo é insuperável. Todas as forças do Senhor Supremo são insuperáveis. A energia ilusória do Senhor Supremo, a criação material, chama-se Durga. Durga. Duro, né? Difícil. Go, prazer. Durga significa um prazer difícil. A pessoa tem prazeres, e esses prazeres são a duras penas. E depois, eles também são removidos do ser, não porque o universo ele é cruel, mas é porque, como nós temos uma pauta de muitos desejos, esses desejos precisam ser relacionados. E um desejo se sobrepõe a outro. E enquanto nós estamos vivendo os nossos desejos, nós nos tornamos pessoas egocêntricas, cruéis, malvadas, devido à sensação de poder. Eu vou contar uma historinha para vocês, rapidinho aqui, sobre o Fred Mercury. Eu amo as músicas do Fred Mercury. Inclusive, vou colocar uma para a gente ouvir hoje. Mas ele esteve aqui... O Fred Mercury é indiano, não sei se vocês sabiam disso, ele nasceu em Bombay. Ele foi para os Estados Unidos. Mas... Ele esteve aqui no Rock in Rio, acho que foi em 1985, se eu não me engano, uma coisa assim. E ele teve um surto no camarim. Ele era uma estrela, ele podia fazer o que quisesse, que ele não ia ser questionado por isso. Ele simplesmente não gostou do camarim, e ele simplesmente destruiu, quebrou tudo com uma guitarra, não sei o que ele usou, que equipamento que ele usou, ele quebrou tudo, destruiu tudo. E na hora de ele passar para ir ao palco, ele exigiu que todos os artistas brasileiros entrassem no quarto e fechassem as portas, para ele poder passar. Tudo bem, os artistas brasileiros foram informados disso, eles cooperaram, todos fecharam as suas portas, e o Fred Mercury passou, e ele foi para o palco. Depois disso daí, que aconteceu, né, o repórter ficou sabendo, e um repórter foi e perguntou, mas Fred, essa é a exigência, por que você quebrou o camarim? Porque tinha detalhes que não estavam a meu gosto. Podia só pedir alteração dos detalhes. Mas ele quebrou tudo. Né? E depois o repórter perguntou, mas vem cá, e por que você pediu para os artistas fecharem as portas? Porque ele respondeu o seguinte, todos eles sabem quem eu sou, mas eu não sei quem são eles. Essa foi a resposta dele. Então, uma pessoa que dá uma resposta dessa é uma pessoa ignorante. Por quê? O sentimento de poder, de intocabilidade, gera na pessoa uma alucinação que faz com que ela humilhe os demais. Faz com que ela se sinta na autoridade de pisar sobre os demais. Esse é o exercício de poder. É isso que o poder faz com a alma. Entende? A alma ignorante. A falta de empatia, a falta de compaixão, de gentileza, de amor àqueles que estão por baixo, é uma das características daquelas almas que chegam no topo, sem conhecimento. Estão ouvindo falar em tiranos? Entende? Então, esse comportamento é impiedoso, obviamente, é reprovado
pelas autoridades que são educadoras. E aí, essa pessoa, naturalmente, será corrigida no samsara, que é o tempo. Então, essa pessoa que está no topo começa a descer. O topo é para a pessoa ascender. Mas se ela abusa do poder, ela começa a descer de volta. Chama-se samsara. Logo em seguida, né, ele adoeceu. E ele pôde ver claramente que ele não tinha tanto poder assim. As doenças são um remédio, um amargo remédio necessário, um mal necessário, para dizer à alma, acalme-se. Não é assim que funciona. O poder tem uma função: proteger e cuidar dos mais fracos. O abuso dele dá efeitos colaterais. As doenças são o último recurso para ensinar as almas a terem humildade e paciência e amor ao próximo. E a dor é um remédio amargo que eventualmente é necessário para que a alma desenvolva a sabedoria, que é a humildade, a flexibilidade e a leveza, para que, quando ela esteja no topo, ela tenha condições de ascender, evoluir e não descender e se tornar decadente. Então, isso daí, esse exemplo, é para que a gente entenda que, eventualmente, as nossas impiedades, que é o nosso abuso de poder, nosso exercício ilegal de poder, seja vitimismo, tem pessoas que se fazem de frágeis para atacar e prejudicar outras pessoas mais fortes, usando do vitimismo e da força do Estado, da justiça. O caso, por exemplo, do Johnny Depp, né? Que é aquele que fez os Piratas do Caribe lá, aquele ator, é uma prova. Tem muitos casos de motoristas de Uber, de carros, que vão parar na prisão com alegações falsas. Então, tem câmera. Tem casos também que eles também fazem crimes também. Mas é muito comum pessoas que usam do aparato do poder para prejudicar outras pessoas. Tudo isso é infração, é impiedade, desonestidade, deslealdade. Todas essas impiedades são registradas. E aí vem os sofrimentos consequentes. Entretanto, o universo ele vai tentar reduzir ao máximo os efeitos colaterais e optimizar a satisfação do ananda, da felicidade, para que a alma se acostume a ser feliz de forma permanente, porque é a natureza da alma. Então, ele vai tentar realizar todos os desejos desse ser, no devido curso do tempo, todos serão realizados. Então, os desejos que nós temos, que são desejos atrelados a objetivos tridimensionais, forçam o universo a nos manter ligados à tridimensão, ou seja, às formas tridimensionais. E esse é o problema. Porque assim que nós produzimos desejos, o universo entende essa logística e vai passar a realizá-los. Ah, mas Devananda, agora complicou. Porque não é possível não ter desejos. Eu posso virar um yogi meditativo sem desejos. Então eu vou sentar para eliminar todos os meus desejos. Está aí um desejo de eliminar todos os desejos. Já é um novo desejo. Né? Então, quer dizer, os desejos são impossíveis de serem parados. Tá? O que nós aprendemos a fazer? Colocar, e nem é exigido que nós paremos de desejar, porque não vai acontecer. É como dizer para uma mãe que ama um filho para que ela pare de amá-lo. É uma ilusão. Não vai acontecer. Dizer para uma mãe, desapegue-se. Dizer para uma avó, desapegue-se. Entra por aqui, sai exatamente por aqui. Ela pode até dizer, sou desapegada. Balela, conversa furada. Todo mundo sabe. Não existe desapego quando há amor. Desapego com amor é uma ilusão, é uma fantasia, é uma vaidade, ou uma atrocidade à alma. Porque você substituir o amor
por um desamor é um prejuízo. Porque o amor é uma conquista. Então, os Vedas, os sábios mais bem informados, mais maduros, vão nos ensinar o quê? Você vai continuar desejando, apenas inclua na pauta de desejos o desejo de sair do samsara. Só isso. Esse desejo de sair do samsara, do ciclo de repetidos nascimentos e mortes, vai motivar você a adquirir conhecimento para justificar esse desejo. E o universo vai começar a entender, opa, peraí, isso daqui é novidade para mim. Requer uma logística. Essa pessoa deseja sair do samsara, o que significa que ela precisará ter coeficiente, commodities, suficiente para justificar essa transferência. Então, nós vamos ter que gerar uma logística para que essa alma obtenha conhecimento que justifique esse desejo. Então, o universo vai criar uma logística, um roteiro, para que você entre em contato com os conhecimentos. Então, a primeira decisão não é a primeira decisão, ou a primeira seleção, na verdade, a primeira decisão é a decisão em que o ser, normalmente essa decisão vem por aflição. O ser está sofrendo, ela deseja parar de sofrer, mas ela não entende que ela tem que sair do samsara para deixar de sofrer. Ela só deseja parar de sofrer, porque ninguém gosta de sofrer. Então, impulsionado por esse desejo primitivo, o algoritmo realiza uma função, que é o universo, para que essa pessoa tenha acesso ao conhecimento que vai orientá-la de forma consciente a como resolver esse problema ou a como adquirir informação suficiente para nutrir esse desejo de não sofrer. E isso é conhecimento. Então, a primeira seleção não é sua. Você chegou aos conhecimentos védicos não porque você decidiu adquirir conhecimentos védicos, porque você não tinha a menor noção disso daí. Eu já tinha Devana. Tudo bem. No passado, você entrou em contato, algum contato, ok, mas isso é resultado de acúmulo de saldos piedosos de outras vidas, por isso que você entrou. Mas não foi uma decisão consciente. Eventualmente você se deparou, pegou um livro, alguma coisa aconteceu e você chegou próximo do conhecimento védico. Fez o mapa, sei lá, ou fez uma terapia de Ayurveda. Alguma coisa aconteceu para que você entrasse em contato com o conhecimento védico. Então, alguma coisa que aconteceu, essa coincidência do destino, é um arranjo do algoritmo, do universo, que identifica as almas que estão mais ou menos prontas e coloca elas diante do conhecimento védico. Então, a primeira seleção é do algoritmo, ou seja, do universo. A segunda seleção você faz conscientemente. Ou seja, desejo ir adiante com essa aquisição de informação. Então, essa segunda etapa é uma decisão sua, de forma consciente, para ir adiante e cultivar conhecimento para que esse desejo de não retornar a renascer como ser humano se torne profissionalizado. Não assim, desejo sair, eu não quero mais voltar aqui. Isso daí é fofinho, é engraçadinho, é bonitinho, é bom, não é ruim, mas não funciona. Você tem que colocar dados consistentes, válidos, para que o universo entenda de maneira objetiva o seu projeto ou o seu propósito. Compreendem? Nós estamos lidando com uma máquina. É como entrar no WhatsApp, é como ir no caixa eletrônico. Você precisa fazer as operações indicadas pela máquina para que ela dê o resultado de volta que você quer. Você vai sacar dinheiro. A máquina vai dizer, faz isso, faz aquilo, faz isso. Você vai seguindo passo a passo e zás! As notas saem como mágica. É assim que funciona. O universo é uma máquina de realizar desejos. Faz assim, 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 e zás! Os desejos são realizados. Só que, assim que termina um desejo, já tem 4, 5 na pauta, na lista, e o universo está se organizando para realizar aqueles também. Se houver saldos impiedosos,
ou seja, saldo negativo, o universo vai cobrar, fazer a cobrança da dívida. E aí é onde a gente experimenta o nosso karma, que basicamente são dívidas produzidas principalmente pelas nossas impiedades, ou seja, nosso egocentrismo, que é quando nós estamos com poder, pisamos nos demais. Humilhamos aos demais, negligenciamos os demais. Ah, mas eu não piso, Devananda, eu não humilho ninguém. Ok, não é o suficiente ainda. Você tem que... a máquina vai, para que você sempre seja piedosa e sempre seja beneficiada, a máquina vai exigir um item, que você olhe ao seu redor, identifique aqueles que sofrem e alivie o sofrimento delas. Daí você está sempre na fase do verde. E você sempre vai ter vidas satisfatórias com facilidades materiais. Todavia, ainda assim, elas se dissolvem. E esse é o problema. Porque por mais que você tenha uma vida boa, que você tenha saúde, que você tenha dinheiro, que você tenha amigos queridos, que você tenha inteligência, você possa se locomover, tenha família, filhos, netos, por mais que você tenha uma casinha no campo para viver, por mais que você tenha uma vida boa, tudo isso se dissolve. E nós, como almas, sentimos angústias em função disso. Então, nós temos que viver os nossos desejos, porque nós produzimos esses desejos, já tem desejos produzidos na pauta, que a gente não se lembra, mas eles estão todos na pauta e o universo não se esquece deles. Então, eles serão realizados. As dívidas também serão cobradas. Agora, nós colocamos o desejo de ascender, de evoluir, de sair, de resolver o problema do renascimento, interromper esse processo de dissolução, junto com os demais desejos. E vamos nutrindo gradualmente. Esse desejo, ele é um desejo poderoso, ele é um desejo supremo. O universo entende que esse desejo é de administração do governo central. E ele dá prioridade a esse desejo. Porque esse desejo vai aliviar o universo de ter que ficar satisfazendo desejos infinitos para você. Então, para o universo, é interessante realizar esse desejo. Porque realizando esse desejo, ele se livra de você, que é um peso para ele. Ou seja, você sai do mundo material, chamado material. A máquina é inteligente, ela entende, olha, esse desejo é um atalho. E esse problema, esse departamento que tem infinitos desejos vai ser resolvido. Então, a prioridade do universo vai ser aumentar esse desejo, incentivar esse desejo, nutrir esse desejo, facilitar para que esse desejo seja realizado. Qual desejo? O desejo de você ascender e não voltar a renascer mais no ciclo de repetidos nascimentos e mortes, te obrigando a se separar daqueles que você ama. Que não é legal. Faz sentido? Então, agora, nós vamos entrar no Mahamantra. E qual é assim, a logística disso tudo aí? Tudo bem que a gente tem o Mahamantra, nós estamos acostumados a praticar religião, todo mundo tem religião, nós chegamos até aqui através da religião, então a religião é algo que está intrínseco a nós, emaranhado em nós e nos domina em termos de metafísica. Para nós, metafísica é religião. As duas coisas parecem ser uma só. Tá? Entretanto, a prática do Mahamantra tem uma etapa inicial que é como religião. Você vai fazer o Mahamantra como algo que você está fazendo, espiritual e tal, etc. Todo esse conceito de que isso é o espiritual, né, o divino, o sagrado, está ligado aos impulsos da religião ou às variantes dos subprodutos da substância à religião. Tem uma fase que é assim. A próxima fase, que é a fase superior, a fase mais madura da compreensão do Mahamantra, é que ele é uma chave.
Ele é um adubo super poderoso, é um adubo potente, que quando colocado na semente do desejo, faz com que ele acelere o processo e te dê o resultado ainda nessa vida. Evananda, olha lá o que você está falando, hein? Você dá conta de sustentar o que você está falando? Não apenas eu, mas todos os mestres autorrealizados, sábios, competentes, iluminados e escrituras superiores afirmam essa mesma afirmação. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one, como John Lennon cantou, né? You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Você pode até dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. E, na verdade, um sonho que se sonha só é um sonho sonhado. Mas um sonho coletivo é uma egrégora, produz uma realidade. E essa afirmação não é uma afirmação que os sábios estão falando porque se juntaram numa conferência e determinaram por um decreto que seria assim. Não é assim. Essa informação, ela vem diretamente da pessoa suprema. É uma autoridade superior. O Mahamantra, ele é de substância superior. Golokera Premadana, Harir Nama Sankirtana, Kalo Nastiva, Nastiva, Nastiva Ghatiranya, tá? Os santos nomes, os sagrados nomes transcendentais da pessoa suprema não são materiais. Eles são transcendentais. Eles descendem diretamente das regiões transcendentais, penetram as camadas densas da escuridão dos mundos chamados fenomenais e se instalam diretamente no Anahata Chakra, no coração da alma receptiva, amorosa, que invoca essa presença piedosamente e com amor e respeito. Essa substância, então, purifica esse ser de todas as contaminações causadas pelas desilusões, sofrimentos e misérias da existência e produz nesse ser utsaha, entusiasmo de existência, ananda, felicidade de existir. E para aqueles que desejam alcançar a perfeição da existência, não há outra maneira mais eficaz, não há outra maneira mais rápida, não há outra maneira mais perfeita que não seja o cantar puro no âmago do coração desses santos nomes auspiciosos, conhecido como o Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ao cantar o Mahamantra, ao entoar o Mahamantra, não apenas como uma prática de religiosa diária, que é o sadhana, que é o início que nós fazemos, mas compreendendo o que você está fazendo, você tem um norte. Você tem um objeto a ser alcançado. Então, na medida em que você rega a alma, ou seja, na medida em que você se alimenta com essa substância nutritiva, que é a energia potente, transcendental do Mahamantra, em si mesma, e essa potência, ela, por ser autorizada pelo governo central, por ser da mesma natureza da transcendência, te qualifica a ser semelhante à transcendência. Ela te torna semelhante à transcendência, ela te transcendentaliza. E essa transcendentalização da alma faz com que ela seja identificada pelo algoritmo como não pertencente a esse mundo chamado material. Ela identifica essa alma transcendentalizada, ou essa alma transcendente, ou essa consciência espiritualizada e purificada pela piedade, que o universo entende, eu não tenho recursos
para sustentar essa alma, porque os desejos dela são infinitos. Ela deseja algo que eu não tenho à disposição, que é ananda permanente. Logo, eu preciso transferir essa alma para um departamento onde eles dão conta de dar atenção a esse ser. E o universo, então, empurra esse ser para fora do mundo chamado material e joga esse ser para a transcendência, porque lá essa alma obtém o produto desejado, que é o Ananda absoluto. O assim chamado mundo material não tem esse recurso. Então, por mais que você busque esse Ananda, essa permanência, essa felicidade, essa alma gêmea, nos mundos relativos, esse desejo não se realiza. Porque, ainda que você encontre o parzinho certo, a pessoa certa, com o tempo, ambos se separam. Por mais que tenha sido lindo, infinito enquanto durou. O universo entende que você deseja isso para todo sempre. Logo, ele tem que dar um jeito de colocar você no local adequado para isso. E não é dentro do mundo material. Portanto, ele te empurrará para fora. É uma máquina. E ela não faz acepção de pessoas. Ela só entende impulsos, sensibilidade. O Mahamantra te transcendentaliza, te torna semelhante à substância divina, a qual ela é da natureza. Te torna um ser transcendental. Um ser transcendental não é adaptado ao mundo material. Ele é um ser transcendental. Logo, ele precisa estar num ambiente equivalente à natureza adquirida ou transformada, metabolizada, que é transcendência. Você, necessariamente, irá para a transcendência. O seu destino é a transcendência. E interromper o ciclo dos repetidos nascimentos e mortes. É para isso que nós fazemos o Mahamantra. Essa compreensão, ela tem que estar na sua pauta. Você tem que pensar nisso. Quando você está fazendo o Mahamantra, você tem que lembrar que você está cultivando um desejo, que é o de ascender aos céus. Esse desejo vai ser realizado nessa vida. O Mahamantra tem autoridade de libertar você nessa vida. Não tem negócio de muitas vidas, tem muito karma, esquece. O Mahamantra tem autoridade sobre os seus karmas. Ele é uma injunção governamental. Ele tem autoridade governamental. Ele tem autoridade de anistiar das suas dívidas kármicas. Então, é definitivo. E não sou eu que estou falando isso por mim mesmo. As escrituras nos orientam a dar essa afirmação, porque essa afirmação é de autoridade do governo central, ou seja, da pessoa suprema. E a pessoa suprema tem autoridade sobre toda a criação. Portanto, essa afirmação tem autoridade de se sustentar a si mesma. Ah, mas Devananda, ninguém nunca voltou de lá para falar que era assim. Tu dizes. Como é que você sabe? Que provas você tem dessa afirmação? Ok? Agora, para garantir que você não vai ficar nessa dúvida, o benefício, a amostra grátis ou o sabor de ser um ser transcendente te é oferecido ainda em vida. Você não precisa morrer para experimentar isso. Toda empresa séria, toda empresa importante, ela te dá o direito de experimentar o produto antes de adquiri-lo. Carro, liquidificador. Ontem eu fui comprar um ventilador. A moça ligou o ventilador na minha frente.
Então, quando você vai adquirir um produto importante que você vai gastar, você tem direito de uma experimentação. E por que a transcendência ao reino de Deus exigiria de você uma aposta cega? Você está investindo tudo. Você experimentará, a pauta é que nós experimentamos a transcendência em vida. Integralmente, 100%, Devananda? Não necessariamente, porque a amostra grátis não é uma experiência integral de 100%. É uma experiência. O suficiente para você saber a qualidade da substância do produto. Então, nós experimentamos o sentimento de liberdade, o sentimento de Ananda, de bem-aventurança, de paz interior, de felicidade, de satisfação. E quanto a isso, você pode perguntar a qualquer pessoa que cultivou o conhecimento de forma adequada e entoou o Mahamantra de maneira adequada, se é assim ou não é. Se você me perguntar, Devananda, foi assim com você? A minha resposta, sim. Senão eu não estaria falando com vocês, eu não tenho nenhum motivo, eu não tenho nenhuma vantagem de estar mentindo para vocês, porque eu mentiria para vocês? Vocês são almas, eu olho para vocês, eu me lembro das minhas amigas da escola de 15, 16 anos, 14 anos de idade, que eu era 17, 18 anos, eu fiz o curso de magistério. E a minha sala tinha 45 pessoas, 42 eram meninas. Eu convivi durante 4, 5 anos com um grupo muito grande de meninas, e eu conheci o mundo delas, as aspirações, as ansiedades, os medos. Eu tive essa oportunidade, então eu desenvolvi ternura, amor por elas. Então eu sei que o coração de vocês, os desejos que vocês têm são, assim, de um modo geral, 80% deles não tem malícia, não tem maldade nenhuma. É só o desejo de ser feliz, de encontrar alguém, de amar, de ter uma casinha, de ter filhinhos, de ter um trabalho, de viajar, de passear, ter as roupinhas. São coisas super simples, amorosas, sem nenhum problema. Entende? E vocês são almas ansiosas porque, apesar de ser difícil de conseguir tudo isso, chega um momento ainda que tem que se separar. Então dá uma tristeza no coração. Então eu olho para vocês, eu não sinto, assim, vontade de explorar vocês, dominar vocês. Eu sinto compaixão, amor, ternura. E eu não quero que vocês sofram isso mais. Então, o sentimento é de amor, é de ternura. Eu tenho uma filha. E eu conheço o universo interno de uma menina. Então, assim, eu não tenho por que mentir para vocês. Porque eu iludiria vocês com uma falsa informação. Para que eu faria isso? Você já tem problemas demais. Eu não tenho vantagem nenhuma de incentivá-las a fazer uma coisa que não faz sentido. Eu estaria enganando a mim mesmo, eu entraria em colapso comigo mesmo, e eu seria a primeira pessoa a sofrer as consequências disso. Mas não, isso não é assim, não está na pauta, não está no repertório. O que eu estou falando para vocês procede, não é mentira. Isso não é uma experiência de laboratório de religião. Eu não estou incentivando vocês a fazerem parte da minha religião. Cada um de vocês já tem a própria religião. E religião tem muitas. Eu não estou tentando disputar vocês para a minha religião. Não é nada disso. Eu nem exijo isso. Eu exigi de vocês alguma vez saírem das suas religiões para entrarem na minha? Algum de vocês alguma vez já me ouviu falar, saia da sua religião, fique só comigo? Aquela religião é do mal, é do capeta, cuidado e tal. Alguma vez eu falei isso? Eu nem tenho essa exigência com vocês. Eu não estou tentando formar uma religião nova. Você já tem religião. A informação que eu estou passando para vocês é um dado experienciável.
E se você experimenta o resultado de cantar o Mahamantra puramente, no âmago do coração, observando um sadhanazinho regular, isso é um remédio. Nutre a semente do desejo transcendente e te torna um ser cintilante, transcendente, preparado para experimentar a bem-aventurança final da alma. É isso que vocês devem fazer ao entoar o Mahamantra, sabendo que isso é uma oportunidade que você tem. Não é uma obrigatoriedade, é uma oportunidade. Amadureça, abra a sua cabeça, coloque a cabeça para fora da bolha, olhe, enxergue, perceba o que você tem nas mãos. Se eu estiver errado, me corrijam. Eu sou um buscador, eu me interesso por verdade. Não importa de onde ela vem. Mas as chances de eu estar errado, diante de tanta informação e experiência pessoal, olha, sabe? Então, gente, vamos lá, né? Agora, finalizar a nossa... Eu sei que, ok? Ó, nós estamos já um pouquinho adiantados no nosso... Mas essa informação, entendo eu, que se você ouça de novo essa aula, peça para David, passa para mim o link daquela aula específica. Eu quero ouvir de novo. Deixa essa informação entrar no seu coração, não tenha medo. Abra seu coração. Deixa ela entrar no seu coração. O pior que pode acontecer com você é você querer cantar Hare Krishna a vida toda. E tem efeitos colaterais? Dá prejuízo? Então, é seguro, não é assustador, você não vai ficar pobre, não, eu vou cantar e vão deixar eu pobre e tal. Não vai acontecer isso. Vão pedir para eu renunciar a tudo. Você vai renunciar a tudo, isso é um fato, não vou mentir. Mas você vai adquirir um produto que vai te produzir tanta felicidade que você vai querer renunciar aos demais, não por ojeriza, por medo, mas por compaixão. É superior. Ok? Muito bem. Então agora nós vamos fazer o nosso auspiciosíssimo Mahamantra. Eu vou pedir que você, por favor, tome um pouco de água agora.